129 milhões de reais. Esse é o valor do contrato que conecta a esposa de um dos ministros mais poderosos do Brasil a um banco que está sendo investigado por fraude. E agora, novas revelações colocam esse magistrado no centro de uma crise que pode culminar em impeachment. Estamos falando de Alexandre de Moraes, o homem que condenou Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão. Mas dessa vez, não é a extrema-direita inventando narrativas. São veículos da grande mídia batendo de frente, com versões completamente opostas sobre o que realmente aconteceu nos bastidores do poder. A pergunta que ninguém quer fazer em voz alta é: até onde vai a linha entre o pessoal e o institucional quando você é um dos juízes mais influentes do país? Antes de destrincharmos esse emaranhado de poder, dinheiro e influência, deixe seu like neste vídeo. Isso mostra ao algoritmo que notícias como essa precisam circular. E nos comentários, responda: você acha que esse caso tem fundamento jurídico real ou é apenas munição política? Quero saber sua opinião sincera. Aqui no Observatório Global, nossa função é clarear o que os grandes jornais às vezes deixam nas entrelinhas. Vamos aos fatos, passo a passo. Tudo começa com uma revelação explosiva da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Ela trouxe à tona que Alexandre de Moraes teria procurado Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, em 4 oportunidades diferentes. O assunto? Um negócio bilionário envolvendo o Banco Master. Mas aqui está o primeiro problema. Viviane Barcy de Moraes, esposa do ministro e advogada, tinha um contrato de 129 milhões de reais com esse mesmo Banco Master. O serviço? Consultoria jurídica. E o banco, por sua vez, afundado em problemas financeiros, buscava ser vendido ao Banco de Brasília, o BRB, em uma operação que precisava da aprovação do Banco Central. Você consegue enxergar o potencial conflito de interesses aqui? O marido conversando com quem decide sobre o negócio, enquanto a esposa tem um contrato milionário com quem quer a aprovação. Pelo menos na aparência, isso gera uma zona cinzenta enorme. Mas espere, porque a versão de Moraes muda completamente esse cenário. Alexandre de Moraes contra-ataca com uma explicação. Ele admite os encontros com Galípolo, mas diz que foram apenas 2, não 4. E mais importante, segundo o ministro, o assunto não foi o Banco Master. Foi a Lei Magnitsky. Moraes afirma que precisou se reunir com Galípolo justamente para discutir como manter operações bancárias básicas, enquanto estava sob sanção americana. Segundo ele, os encontros aconteceram em 14 de agosto e 30 de setembro. E detalhe crucial: o segundo encontro foi logo depois que sua esposa também foi sancionada pelos Estados Unidos, no dia 22 de setembro. E tem mais. Moraes diz que realizou reuniões semelhantes com presidentes de outros bancos: Banco do Brasil, Itaú, BTG, Santander. Ou seja, na versão dele, não foi um tratamento especial ao Master. Foi uma tentativa desesperada de não ficar financeiramente paralisado por uma decisão de um governo estrangeiro. O Banco Central emitiu nota corroborando essa versão. Até aqui, parece que Moraes tem uma defesa sólida. Mas por que então a polêmica continua crescendo? Aqui é onde a história vira um cabo de guerra entre jornalistas. Na véspera de Natal, Malu Gaspar dá um nome à sua fonte confidencial: Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Sim, o mesmo empresário que foi preso pela Polícia Federal por investigação de fraudes financeiras. Segundo Gaspar, Vorcaro afirmou que Moraes defendeu os interesses dele junto a Galípolo. Mais do que isso, o ministro teria dito ao presidente do Banco Central que o banqueiro era alvo de perseguição dos grandes concorrentes do mercado. E a resposta de Galípolo, segundo fontes ligadas ao BC, teria sido clara: não dá para aprovar porque já há fraude sendo investigada. Mas, do outro lado do ringue jornalístico, Daniela Lima, ex-Globo News e agora comentarista do UOL, desmonta essa narrativa. Segundo a apuração dela, o assunto Banco Master foi citado apenas de forma periférica em uma das conversas.
E o próprio Galípolo teria negado categoricamente qualquer tipo de pressão. Lima vai além. Ela diz que em Brasília, nos corredores do poder, esse caso está sendo tratado como fofoca inflada. Então temos isso. Duas jornalistas, duas versões completamente opostas. Uma citando o banqueiro investigado como fonte, outra citando fontes do próprio Banco Central. Quem está dizendo a verdade? Ou seria possível que ambas estejam parcialmente corretas, mas destacando ângulos diferentes da mesma história? Agora, independentemente de quem está certo na imprensa, uma coisa é inegável. Esse caso virou combustível puro para a direita brasileira. E não é difícil entender por quê. Alexandre de Moraes é visto como o arqui-inimigo desse grupo. Foi ele quem relatou a ação penal que condenou Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão. Foi ele quem conduziu investigações contra parlamentares bolsonaristas. E agora vem uma oportunidade de ouro. Senadores Eduardo Girão, Magno Malta e Damares Alves protocolaram um novo pedido de impeachment contra Moraes na terça-feira, dia 23. A acusação? Advocacia administrativa, ou seja, o crime de usar a posição pública para favorecer interesses privados. Na Câmara, o deputado Marcel Van Hatten já anunciou que vai usar o recesso do Congresso para coletar assinaturas e fortalecer o movimento. E o senador Alessandro Vieira foi além. Defendeu a abertura de uma CPI para investigar o contrato de 129 milhões entre o Banco Master e o escritório da esposa de Moraes. O que temos aqui é uma tempestade perfeita. De um lado, denúncias que podem ou não ter fundamento. Do outro, um grupo político que esperava qualquer brecha para atacar. E no meio, a credibilidade das instituições sendo testada em tempo real. Mas não podemos esquecer o personagem central dessa trama. O Banco Master e seu dono, Daniel Vorcaro. Em setembro, o Banco Central barrou a compra do Master pelo BRB. O motivo? Falta de comprovantes sobre a saúde econômica do negócio. 2 meses depois, em novembro, o BC foi mais duro. Determinou o encerramento completo das atividades do Banco Master por falta de liquidez e desrespeito às normas do mercado. E então vem a prisão de Vorcaro pela Polícia Federal, investigando a criação de documentos de crédito falsificados. Ele conseguiu liberdade no final de novembro, mas usando tornozeleira eletrônica. E agora, a próxima fase dessa novela institucional. O ministro Dias Toffoli, relator do processo sobre o Banco Master no STF, determinou uma audiência de acareação para a próxima terça-feira, dia 30. Vorcaro vai ser confrontado cara a cara com Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. O objetivo? Esclarecer as contradições sobre as fraudes financeiras e a tentativa de compra. Toffoli também convocou o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Em outras palavras, o Supremo vai tentar separar fato de narrativa. E dependendo do que sair dessa acareação, ou Moraes sai fortalecido, ou a crise se aprofunda. Então, voltamos à pergunta do início. Onde está a linha entre o pessoal e o institucional? Moraes tinha direito de buscar soluções para suas contas bloqueadas por sanções americanas? Sim. Sua esposa tinha direito de trabalhar como advogada e fechar contratos milionários? Também sim. Mas quando essas duas realidades se cruzam em conversas com quem regula o setor financeiro, a aparência de conflito de interesses é inevitável. E em política, aparência importa tanto quanto realidade. Porque mesmo que Moraes esteja dizendo a verdade absoluta, o estrago já está feito. A direita ganhou uma bandeira. A imprensa está dividida. E a confiança nas instituições, que já estava fragilizada, recebe mais um golpe. Nos próximos dias, acompanhe os desdobramentos dessa acareação. Aqui no Observatório Global, vamos continuar trazendo os fatos sem filtros ideológicos. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa entender o que realmente está acontecendo nos bastidores do poder brasileiro.
Até a próxima!